Olá, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Para vocês verem que eu vejo todos os comentários, hoje esse vídeo é para responder um comentário que tá lá no vídeo de enxoval de PTC. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem depois ele. No comentário, ela me pediu para falar sobre quanto foi o gesso, quanto tempo usou o gesso e como que retira. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é: eu nunca usei gesso, minha irmã nunca usou gesso, minha filha mais velha nunca usou gesso, eu não fazia ideia de como que era, nem a colocação nem a retirada. E isso me custou muito tempo, principalmente no primeiro gesso. Pra vocês entenderem, quando coloco o gesso, é tipo aquelas fitas atadura. É uma atadura, só que cheia de gesso em volta, que o médico molha e vai enrolando na perninha do seu bebê. E nisso ele vai moldando para ficar na posição certinha que tem que ficar no tratamento PON7, que é o tratamento usado para consertar as perninhas de criança PTC. A Manuela, minha filha, ela é PTC bilateral. Então ela teve que usar o gesso nas duas perninhas. Ela colocou o primeiro gesso com 20 dias. Eu já conheci o ortopedista porque eu fui numa consulta com ele antes dela nascer e uma logo depois que ela nasceu. Eu sou um pouco desesperada, então eu precisei disso pra me acalmar e pra me centrar no que eu precisava fazer. Então já conheci ele antes dela nascer, porque eu já sabia que ela seria PTC. E a colocação do gesso eu fiz no particular, meu plano não cobriu. Então eu pagava R$300 cada colocação de gesso, porque eram nas duas perninhas. Se fosse uma, seria R$150. E esse é o preço dele que ele me cobrou em 2021. Para colocar, ele que faz tudo, você só tem que segurar a criança, os bracinhos, né, e o corpinho, para ela não sair ali do lugar, mas a perninha quem cuida é ele. O primeiro gesso é muito incômodo, tanto pra gente que não sabe o que tá acontecendo, quanto pra criança, que é uma novidade. E o gesso fica muito gelado, ele é colocado molhado, né, e fica muito gelado. Pensa, um bebê de 20 dias, que antigamente o povo enrolava inteiro, né, com a perninha toda molhada e gelada. Não é agradável. O que eu fiz? Eu levei uma mantinha, enrolei ela na mantinha pra sair. Saí do consultório, entrei no carro, do carro fui pra casa. Em casa, o que pode ser feito? Passar secador, mas não pode ser quente, porque pode queimar o bebê, né? Tem que ser um vento assim, ou morninho pra frio ou frio, só pra ajudar a secar mais rápido. E colocar o calça mais larguinha, igual eu falei lá no outro vídeo do enxoval de PTC, ou aqueles meiões que vão até em cima. Eu usei os meiões. E ajudava muito, porque ficava quentinho ali, né? E ela se acalmava. Quando ele tá molhado, ele suja. Então vai sujar sua roupa, vai sujar a manta, vai sujar o meião. Esteja preparado para isso. E quando tira... Primeiro, eu vi vários vídeos de várias pessoas tirando de várias formas malucas. Eu resolvi fazer do meu jeito, porque eu não me encontrei em nenhuma daquelas formas que eu tinha visto. Só que eu achava que eu ia colocar as perninhas dela no gesso e o gesso ia se dissolver. Tanto que eu morria de medo de cair um pingo de água no gesso na hora do banho. E depois que eu tirei o primeiro gesso, eu vi que não é assim. Você deixa a perninha lá dentro do banho 1 hora e ele não dissolve, nunca. Eu fiquei, ó, todos os gessos, ela usou 6. Todos os gessos eu tirava em 30 a 40 minutos no máximo. O primeiro gesso, eu e minha mãe juntas demoramos 2 horas e 40 minutos para conseguir tirar. Por quê? A gente ficou com ela dentro da banheira 500 horas esperando o gesso dissolver e ele não dissolve. Você tem que achar sempre a pontinha dessa atadura que eles colocam, tem que achar a pontinha e ir desenrolando, puxando da perninha do bebê, com muito cuidado para não virar a perninha e não machucar, né? Mas você tem que ir desenrolando. E duas coisas que ajudaram bastante foi uma espátula de passar manteiga, e uma tesourinha. Leva isso para a hora do banho.
O meu médico falou, o ortopedista da Manu, falou para colocar vinagre na água. A gente fez com e sem vinagre, não sentiu diferença nenhuma. Mas por via das dúvidas, né, se seu ortopedista também falar, coloque lá um pouquinho de vinagre na água. A água tem que ser bem morninha para quente. Bem assim, não vai colocar pelando, né, porque tá a pele do seu bebê ali. Mas bem quentinha. E aí você deixa assim 2 minutinhos ali dentro e já começa a procurar essa pontinha. Outra dica é, quando o ortopedista estiver fazendo o gesso, colocando essas ataduras, pede para ele enrolar a pontinha do final da atadura. Ele começou a colocar a atadura no seu bebê. Geralmente eles usam mais de uma. Começou a enrolar. Acabou aquela atadura, pede para ele torcer a pontinha final e colar ela torcida. Aí começou outra, acabou a outra, também pede para ele torcer e colar ela torcida. Por quê? Isso facilita muito na hora de você achar a ponta para tirar o gesso. Você vai achar aquele montinho mais grosso, você já vai futucando ali com a espátula. Quando você conseguir tirar, você vai desenrolando. E às vezes tem alguns fios que agarram, fica mais difícil e aí a tesourinha facilita. Tudo com muito cuidado, pelo amor de Deus, tá? Outra coisa, assim, que foi essencial, eu não tive no enxoval da Maria Eduarda, mas da Manuela, assim, foi essencial. Aquelas almofadas de banho. Eu comprei uma bem grandona, que pegava a banheira toda. E, assim, eu não tenho medo de nenhum de dar banho em recém-nascido, já tinha minha outra filha, né? Mas aquilo ajudou pra tirar o gesso. Era perfeito pra tirar e pra dar banho também, tá? Porque no banho eu colocava o saquinho na perninha dela e colocava a perninha dela em cima da almofada de banho. Facilitava não cair água nela. Mas pra tirar era maravilhoso, porque ela ficava lá deitada, tranquilona na almofadinha e as perninhas na água. E nisso eu podia ficar trabalhando nas perninhas dela, descansada e tranquila, que ela tava bem na almofadinha. Não precisava ficar segurando a cabeça e as pernas. Isso me ajudou muito. Eu tive ajuda da minha mãe para tirar os gessos. No começo ela me ajudava o tempo todo, né? 100% do tempo. Depois ela começou me deixando sozinha, porque eu moro sozinha com as minhas filhas. Ela queria que eu me virasse. Então ela acabava ajudando só no finalzinho. O que acontecia? A gente ia lá tirando. Chegava uma hora que a minha filha ficava irritada de ficar na banheira e começava a chorar. A gente tirava ela da banheira, minha mãe já tinha deixado preparado uma aguinha esquentando enquanto a gente estava lá. A gente tirava ela da banheira, enrolava, eu dava o peito para ela e nisso minha mãe ia tirando, colocava essa água quente num balde, misturava com água fria, né, pra dar uma quebrada, ia tirando com ela no meu peito só os pezinhos para dentro do balde. Isso também ajudou muito, porque aí não era um processo estressante, era super tranquilo. Ela ficava lá de boa, relaxando na banheirinha dela, em cima da boinha. Quando ela estava enjoada de ficar lá, a gente tirava, dava o peito e minha mãe ia tirando ali o finalzinho, que geralmente era o pezinho que ficava faltando. Então, assim, a primeira vez foi muito difícil. Eu fiquei desesperada, eu pensei, meu Deus, toda semana isso eu não vou aguentar. Mas depois foi ficando muito, muito fácil e prático. Foi bem tranquilo. Então, acho que o que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Foi R$300 cada troca de gesso, porque eram as duas perninhas, ela é bilateral. Ela usou 6 gessos, 5 antes da cirurgia de tenotomia e um depois da cirurgia de tenotomia, que é a segunda fase do processo de tratamento, né, do pé torto congênito. Eu divido, né? Não sei se é dividido assim no livro, mas eu divido em 4 fases, que é primeira fase, gessos, segunda fase, tenotomia e pós-tenotomia, que você também fica de gesso até colocar a órtese. Terceira fase, órtese de 23 horas. Quarta fase, órtese de 14 horas, que vai até os 4 anos da criança, se a criança começou no tempo certo, né? E aí foi isso. Ela usou 5 gessos. O médico tinha previsto bem mais para ela e graças a Deus a resposta dela ao tratamento foi ótimo. Então a gente conseguiu reduzir de 8 gessos antes da tenotomia para 5.
fez a tenotomia, ela colocou o último gesso, ela ficou 3 semanas com esse último gesso até a botinha dela ficar pronta. No dia que a botinha dela ficou pronta, eu tirei o gesso de manhã, do jeito que eu fazia todas as semanas. Tirei o gesso de manhã, de tarde eu fui no ortopedista dela, ele orientou, ensinou como usar a botinha que eu falo é órtese. E seguimos, hoje a gente tá nas 14 horas de órtese, graças a Deus. É um processo chatinho, mas que precisa ser passado e passa muito, muito, muito rápido. A minha filha fez a cirurgia de tenotomia com 3 meses. É muito rápido. A gente pisca e já passou. Se precisarem de mais ajuda, se quiserem conversar, me chama no Instagram. Sempre coloco o link aqui embaixo. Se tiverem mais alguma dúvida, perguntem nos comentários que eu vou respondendo, tá? Espero que vocês tenham gostado, que estejam gostando do canal. Vão me dando feedback, por favor. E curtam, compartilhem se vocês conhecem alguma mãezinha de PTC por aí. E se inscrevam no canal. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!